Meus irmãos, curvem a sua cabeça, porque nós vamos convidar aqui o diácono Vitor Fernandes para trazer uma palavra para os nossos corações. E ele vai falar o que Deus colocar. Curva a sua cabeça. Pai, abençoa teu filho que vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Ele seja profundamente usado por ti para a glória do teu nome. Pedimos sobre ele, repouso e a doce função do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Então pede o pessoal lá para trocar a roupa, então com a roupa e tudo para cá, para ouvir a palavra de Deus, tá bem? A paz de Cristo, meus irmãos. Feliz Páscoa para vocês. Vamos ler a palavra de Deus. O simples versículo quero compartilhar com os irmãos. Se os irmãos puderem compartilhar também comigo nessa leitura. João, capítulo 19, versículo 30. Se os irmãos puderem estar em pé para nós podermos ler as sagradas escrituras que o nosso Deus nos deixou. Todos acharam? Amém? Assim diz o texto. Quando Jesus tomou o vinagre, repita comigo, tomou o vinagre. Ele continua dizendo, e disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Repita comigo, está consumado. Mais uma vez, está consumado. Pode se assentar em nome de Jesus. A pergunta que nós precisamos entender é que dentro do cristianismo existem muitos dilemas que precisam ser resolvidos, porque nós precisamos entender que o cristianismo ele vai de contramão com toda a ideologia do mundo. Para a maioria das religiões, o pecado ele é apenas um problema moral. Para algumas religiões de ordem hinduísta, de ordem panteísta, que acreditam que a natureza também é Deus, o pecado é apenas uma construção de uma sociedade. Para as linhas ideológicas que dominam hoje o nosso governo, pecado é apenas uma opinião social. Então nós precisamos entender que a Páscoa ela vem trazer uma mensagem. E a mensagem que eu quero trazer com vocês, hoje nessa breve mensagem, compartilhar com os irmãos, eu quero dizer com vocês que o tema se chama O Dilema da Cruz. Repitam comigo. O dilema da cruz. Por que existe um dilema na cruz de Cristo? Por que existe ali dois princípios que foram resolvidos naquela cruz? Existe um problema. Existe um problema que só Cristo conseguiu resolver. Porque a mensagem, a lei vai mostrar que o pecado não é apenas uma construção social, que o pecado não é apenas uma opinião, que o pecado não é apenas uma coisa que o pastor estipula e diz que não podemos fazer. Nós precisamos entender que a lei de Deus ela foi revelada ao homem para trazer o horror do pecado. E muitas pessoas se perguntam, por que com pena dos bichinhos? Mas por que tinha que matar bicho? Isso é uma pergunta que é muito comum fazer. Mas por que tinha que matar o pobre do carneirinho? Por que tinha que matar o pobre da rolinha às vezes? Por que tinha que matar o bicho? Nós precisamos entender que Deus, na sua forma didática de falar com o homem, Ele está querendo passar uma mensagem para o homem desde cedo. Por que Deus estipulou desde antes da lei e depois estipula na lei mosaica de forma organizada que o pecado tinha que haver sacrifício? Ele está querendo trazer uma mensagem para nós. Ele está querendo dizer que o pecado é algo tão sério, o pecado é algo tão desastroso, o pecado é algo tão horrendo, que ele é algo que traz consequências tão pesadas, que só a morte consegue trazer uma dimensão do que aquilo pode causar. Ele está querendo trazer uma mensagem para nós desde a antiguidade. Por que o cordeiro tem que morrer? Por que um animal tem que morrer? Por que o sangue tem que ser descido? Que ele está querendo nos ensinar. Gente, filhos meus, o pecado não é uma coisa simples. O pecado é uma coisa grave. E é tão grave que gera a morte. Ele quer trazer essa mensagem para nós.
Porque vivemos em um período em que o relativismo das coisas é muito grande. Vivemos em um período que o pecado só se tornou apenas uma opinião. E cada um tem sua opinião, cada um tem sua hermenêutica, cada um tem sua exegese. E é o período de pessoas que menos estudam e mais têm opinião sobre as coisas. É incrível que a nossa época é a época que todo mundo tem opinião sobre tudo na Bíblia. Mas a Bíblia ela quer trazer uma mensagem. Deus quer falar conosco. Os nossos pecados não são algo simples. Os nossos pecados são a morte. Os nossos pecados transgridem a lei de um Deus que é santo. A Bíblia chama Deus de bom. A Bíblia chama Deus de justo. A Bíblia chama Deus de várias coisas. Mas a única coisa que Deus repete 3 vezes sobre Deus é que Deus é santo, santo e Ele é santo. E ali tem uma mensagem. É que existe um Deus santo, puro, que a sua vista não contempla o mal. Nós precisamos entender que esse Deus odeia o pecado. E a Bíblia vai dizer que Deus também odeia os que cometem a prática do pecado. Nós precisamos entender que a ira de Deus, que é o movimento de Deus contrário ao pecado, se esse pecado não for tirado de nós, nós estamos na mira da ira de Deus. E eu venho dizer uma mensagem para vocês hoje. Existe um dilema na cruz. Que dilema é esse? De um Deus que é justo. Nós precisamos entender isso. Porque muitas pessoas perguntam, fazem perguntas muito sem sentido. Se perguntam coisas, por que se Deus é justo, por que Ele permite o mal? Isso é a pergunta mais comum. Mas nós precisamos entender o outro lado da moeda. Nós precisamos entender que no mundo não tem o mal. Nós somos o mal. E se Deus tiver que acabar com o mal do mundo, Ele vai nos destruir. As pessoas precisam entender antes de fazer essa pergunta. Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Porque se Ele tiver que acabar o mal, eu e você não existiríamos. Porque o mal não está fora de nós. Nós somos o mal. Nós precisamos entender essa verdade. Só Deus é bom. Só Deus é santo. Aleluia. Só Deus é justo. Só Deus é, em qualquer consequência, em qualquer circunstância, duro. Nós somos maus. As nossas atitudes são más. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundície para Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que o que para nós parece certo, para Deus é imundo. Nós precisamos ter a dimensão de que se nós estamos vivos hoje, a pergunta que deve ser feita não é porque Deus permite que coisas mais aconteçam no mundo. A pergunta que tem que ser feita é uma outra. Se Deus é tão justo, por que Ele nos tolera dia após dia vivos? Se Deus é tão justo, por que Ele nos permite ficar vivos? Se Deus é tão justo, por que Ele me permite acordar cada manhã? Nós não somos bons. A cruz veio mostrar isso. Nós não somos bons. Nós somos maus. A cruz veio mostrar isso. A cruz veio mostrar o horror do pecado. A cruz vem mostrar que o pecado não é apenas consequência. O pecado é algo que está dentro de nós. Nós somos o pecado. Isso é sério. Porque não é uma coisa simples para se resolver. E você tem o dilema da cruz. Que dilema é esse? Que Deus é justo. E a justiça clama para punir e dar aquilo que a pessoa merece. É uma das significados da palavra justiça. O que é justiça? Justiça é dar ao outro o que lhe é devido. A pergunta é, Deus é justo? E a pergunta, se Deus é justo, nós merecemos ser punidos. Mas Vitor, eu sou uma pessoa boa. Eu costumo muito, quem é meu aluno aqui já pegou fazendo essa encenação. Você é uma pessoa boa? Então calcula comigo. Se você pecasse só 3 vezes ao dia, você já seria um arcanjo. Só 3 vezes ao dia. Quem aqui só peca 3 vezes ao dia? Levanta a mão.
Que bom que não tem hipócritas aqui. 3 vezes. Ó, 3, repete comigo. 3 vezes. Só 3 vezes. Calcula isso em um ano. Só 3 vezes. Vamos ser mentirosos aqui. Calcula isso em um ano. Calcula isso depois de 50 anos. Aqui eu não tenho como fazer o cálculo, mas vai dar uma média de mais de 60 mil infrações cometidas. Você pecando quantas vezes? 3 vezes. Você já é um santo. Vai dar em menos de 60 anos mais de 60 mil infrações. A pergunta é: que tribunal desse mundo, até o brasileiro, conseguiria absolver alguém com mais de 60 mil crimes? Lembrando, estamos aqui no mundo muito 10. Você só pecou quantas vezes por dia? Nós só pecamos 3. Você não tem 10. Você não bom. Estou aqui 3 vezes é o período que você pega quando você está no retiro. Porque todo mundo fica super bem. Tá ótimo. Ou quando você está na igreja. Tudo bem. Vai dar mais de 60 mil transgressões. Nenhum tribunal desse mundo injusto conseguiria absolver alguém com 60 mil crimes. Mas a pergunta é: o Deus que é santo, justo, imutável, que tudo vê, Ele está vendo os mais de 60 mil crimes que nós cometemos contra a sua lei. A pergunta é: como seremos poupados dessa justiça? As pessoas falam: ah, por que Deus não perdoa? Porque Deus é justo. E se Ele apenas perdoasse a gente por perdoar, Ele deixaria de ser justo. E isso é uma característica de Deus. Ele é justo e Ele é santo, santo, santo. Só que qual é o dilema da cruz? É que esse Deus que é justo tem um outro atributo. A Bíblia diz que Deus é amor. Aqui que entra o problema da cruz. É o dilema da cruz. Que dilema é esse? Como é que um Deus justo vai conseguir poupar pecadores da sua pena? Porque se Deus ama, Ele salva. Mas se Deus é justo, Ele condena. Resolve esse problema. Se um juiz perdoar um criminoso, ele agiu com amor, com paixão, mas ele deixou de ser justo. E se ele agir com toda a justiça, mas aí a característica do amor não seria tão manifesta. A pergunta é: qual é o dilema da cruz? Que nenhuma religião do mundo consegue responder e consegue resolver. É que esse Deus, através do seu Filho, resolve o maior dilema da história. Um Deus justo e amoroso, livrando nós da condenação do inferno. Como isso aconteceu? A justiça de Deus reclama que o pecado tem que ser pago, o sangue tem que ser derramado, porque Ele está dizendo que o pecado é algo grave, é a morte. O pecado é a transgressão da lei de um Deus santo. O pecado é a afronta ao Criador. A Bíblia diz que a criação responde a Ele. A Bíblia vai dizer em Isaías que as estrelas Ele chama pelo seu nome. Nós somos a única parte da criação que desobedece a Deus. Toda a criação responde a Deus. O ser humano é a única criação de Deus que se revoltou contra Ele. Nós merecíamos o inferno. Deus é justo. Nós não somos bons. E é isso que precisa se entender na Páscoa. Nós não somos bons. Em nós habita tudo o que Deus odeia. Deus não olha para nós com um olhar de pureza. Para nós somos para Deus sujos. Nós precisamos entender isso. Porque se não entendemos essa mensagem, nós achamos que o que Deus fez por nós era algo que a gente merecia. Nós não merecíamos estar aqui, mas se estamos aqui essa noite, se mais um dia o Senhor nos deu, é porque Ele olhou para nós e se compadeceu por nós. Ele olhou para nós com misericórdia. Ele é justo, mas Ele é bom. Ele é amoroso.
E ele vai resolver um dilema. Eu sou justo, mas eu sou amoroso. Ele resolve esse dilema de uma forma incrível. Como ele resolveu isso? Trazendo o seu filho. Porque quando a Bíblia vai dizer nas últimas palavras de Jesus: Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? Nós temos que entender que ali há uma das cenas mais tristes da Bíblia ou da história. É que Jesus, quando ele fica naquele momento ali, acontece uma coisa sensacional. É que Deus, por causa da sua justiça, ele teve que matar o filho dele. Mas por causa do seu amor, ele deixou que o seu filho acreditasse na nossa conta o que ele fez. Isso é incrível. Porque quem aqui tem irmão ou cuida de irmão sabe que quando o irmão faz uma besteira, ele bota, se puder, se der, ele bota na conta do outro. Se demora até na igreja assim, alguém quebra alguma coisa, bota na conta do outro. Até na igreja isso acontece. Mas ninguém acredita na conta de alguém algo que a pessoa fez de bom. Quem aqui teria coragem de entregar um ano do seu salário para uma pessoa que não trabalha e não quer nada agora no Brasil? Levanta a mão. Eu não teria coragem de dar um dia. Agora pergunta Jesus. Ele trabalhou 33 anos em retidão e justiça para acreditar em mim e a sua conta. Jesus fez aquilo que ninguém faz. Ele trabalhou para que hoje acreditasse na nossa conta o seu trabalho de 33 anos sem um pecado, para que pecadores como eu e você, hoje nos olhares de Deus, fossem vistos como justos. Por que nós somos justos? Porque no grande amor de Deus, Ele permitiu que as obras do seu Filho fossem creditadas na nossa conta. Então o dilema da cruz é resolvido. O Deus que é justo faz alguém pagar pela punição do pecado. Jesus pagou pela punição de toda a humanidade. Aleluia. Quando a Bíblia diz: Senhor Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi o pior momento de Jesus. Não foi quando ele apanhou, não foi quando botaram uma coroa de espinho nele, não foi quando estenderam ele naquela cruz. Foi quando o pai dele teve que o desamparar, para que a ira de Deus pudesse se concentrar em cima dele. Então a ira que estava para ser derramada sobre toda uma humanidade, de todas as eras da história, de todos os continentes, se concentrou em um único momento sobre o homem. Eu não sei o que Jesus sentiu, mas eu imagino que foi o pior sentimento que uma pessoa possa ter sentido. Ele sentiu a ira do Pai que sempre o amou. Só parece muito claro no texto. Jesus Cristo passou naquele momento a receber a ira que merecíamos receber. É por isso que Cristo merece ser adorado por nós. É por isso que muitas pessoas perguntam: por que eu devo seguir Jesus num mundo cheio de religião? Concordo com você, o mundo é cheio de religião. Mas por que Cristo merece a sua adoração? Porque diferente de qualquer líder religioso desse mundo, até de líderes que pregaram amor, pregar amor é fácil. Eu quero ver morrer para uma multidão que te odeia. Porque a Bíblia vai dizer que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Ele não te amou depois. Eu não entendo e não me pergunte como é que um Deus que odeia um pecado nos amou. Não sei. Não faz sentido. Por isso que Paulo vai dizer: o amor de Cristo em Deus nos constrange. Porque não faz sentido. Eu não daria a minha vida por nem alguém que eu gosto. Muito menos dar a minha vida por alguém que não gosta de mim. Mas meu irmão, você está hoje aqui porque Jesus, na cruz, Ele já viu você no ventre da sua mãe. E Ele já pensou em você. Não interessa quem você é. Se você é desconhecido da igreja, Jesus pensou em você naquele momento. E Ele morreu para pagar a conta que você deixou. Glória a Jesus, aleluia. Isso não faz sentido. Eu sei, é por isso que eu sirvo Ele. Porque é muito fácil falar de amor. Eu quero ver você morrer por alguém. É muito fácil falar de boas coisas que se faz. Eu quero ver você dar o seu filho para morrer por uma multidão.
multidão que te odeiam. Meus irmãos, os nossos pecados é dizendo para Deus que nós o odiamos, porque é transgressão daquilo que Ele estipulou. Mas graças a Deus, porque Cristo assumiu a dívida que nós deixamos, pagou no seu corpo essa dívida, e Deus, no seu amor, Ele resolve esse dilema. Ele foi justo porque o seu filho morreu, mas Ele foi amoroso porque Ele permitiu que todo aquele que cresce em Jesus Cristo receberia a justiça de Cristo em cima. Por que você é salvo? Porque quando você creu em Jesus, você disse isso aqui para Ele: Senhor, eu tiro das minhas costas a confiança da minha salvação. Eu percebi que por mim eu nunca vou te agradar. Agora eu creio no teu Filho, e crendo no teu Filho, eu estou dizendo isso aqui: Senhor, eu confio que o Senhor fez por mim na cruz é suficiente para me levar ao céu. Isso é fé. As pessoas muito defendem. O que é fé? Isso é fé. É você dizer para você mesmo: eu não posso, mas Jesus, eu confio no que o Senhor fez. Isso é fé. Se você nunca teve essa fé hoje você pode ter essa fé, porque Jesus deixou isso muito claro. Ele dá de graça da água da vida. É de graça. Você só precisa declarar que Ele é a solução para os seus problemas com Deus. Nós temos um problema com Deus, mas Jesus é a nossa solução. Aleluia. Se abaixa. Ele resolveu esse dilema. Por isso que a Bíblia diz assim, vós sois justificados em Cristo Jesus. O que é justificado? Agora, eu não sei como, mas aos olhos de Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha inimigos seus, Ele não olha para nós com ódio, Ele olha para nós com filho. É isso que significa expiação. Ele expiou a nossa dívida. Mas a Bíblia vai dizer também que Cristo, em 1 João 2,2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos pecados, mas de todo o mundo. O que é propiciação? É propiciar a Deus. Quando Ele diz: eu sou a propiciação de vocês, eu não só apenas expiei, paguei a conta que vocês deixaram, mas eu também peguei vocês e botei próximo do meu Pai. Porque, irmãos, nós fomos livres da condenação do pecado, mas isso não significa que a gente merecia o céu ainda não. A gente foi livre da cadeia, mas isso não significa que a gente foi livre da cadeia que a gente pode entrar em alguns lugares. Um penitenciário, quando ele sai da cadeia, mesmo depois que ele sai da cadeia, ele não pode entrar em lugar não. Mas Jesus, quando Ele expia, Ele nos livra da cadeia do inferno. Mas quando Ele nos propicia, Ele nos coloca na sala do Pai. Diferente. Vitor, isso faz sentido? Não. Mas Ele fez. É por isso que eu sempre costumo dizer: o budismo, eu não sei como, as religiões do nada começam a crescer do nada. A minha geração é uma geração muito complicada, porque aquilo que parece que não vai dar certo, eu não sei como. Religião sem sentido começa a brotar do nada. E o budismo começou a parecer muito bonito, porque Buda pregava o amor. Uma vez eu falei para uma jovem que se desviou da igreja assim: Buda pregou o amor, Jesus morreu pelo seu amor. Diferente. Uma coisa é falar. Então, quando a Bíblia resolve esse dilema, Ele está resolvendo um dilema que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar, nenhum status do mundo poderia resolver. É que nós estávamos endividados diante de Deus, com culpas irreparáveis de morte, mas o seu Filho creditou em nossa conta a sua santidade. E hoje você pode dizer com todas as palavras: por causa de Cristo, eu sou justo, eu sou santo, porque Cristo me fez assim. Não é soberba você dizer que eu sou justo, que eu sou santo, eu sou filho de Deus. Não, sabe por quê? Porque, vamos dizer assim, o seu irmão Jesus comprou isso com você. Quando você leva, o dilema foi resolvido. Quando a Bíblia diz está consumado, é uma palavra no grego que significa tetelestai. Ela tem vários significados que não dá para falar aqui. E uma delas é: a obra foi concluída. O que Jesus está nos ensinando aí para terminar? Repita comigo: a obra foi concluída. A obra foi?
Tem muita gente que precisa entender isso aí. A obra foi concluída. Não tem nada que você faça que possa mudar o seu status diante de Deus. A obra foi concluída. O que você faz hoje para Deus? Você faz porque Ele te deu o privilégio de servir a Ele. Você não faz porque você conquistou alguma coisa com Deus. Não pense que você trabalhando para Deus, você é mais legal para Deus. Se você hoje trabalha com Ele, é porque nós temos esse privilégio. Porque foi consumado. Foi concluído. A conta foi paga. Acabou. Se estamos aqui, não é porque somos bons. Ele não precisa de nós. Quando eu disse aqui sobre Trindade, Deus não precisa de nós. Deus não, o nosso Deus não é como os deuses dos antigos panteões. Ele não criou o homem para se relacionar com o homem que estava sozinho. Deus não precisa de nós. Deus continuaria sendo Deus sem nós. A pergunta é, por que Ele fez tudo isso? Eu não sei. É porque Ele nos amou. Isso não faz sentido. Não faz sentido, não vai fazer. Então o que eu faço? Sirvo a Ele. Porque eu estou fazendo alguma coisa para Ele? Não. É porque é alguma forma de agradecer o que Ele fez comigo. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não se esqueça. Aleluia. Eu sirvo a Ele. Você serve a Ele. E você hoje pode servir a Ele. Não porque você vai conquistar alguma coisa com Ele. Não tem como não. O filho dele já fez tudo. O filho dele já arrumou a casa. O filho dele já pagou a conta do cartão. Se você hoje tem a oportunidade de se chamar de filho de Deus, servo de Deus, é porque Ele quer te dar o privilégio de ser o serviço a Deus. Porque a obra foi consumada. Glória a Deus. Acabou. É por isso que Jesus disse, João 5, 24 e 20, aquele que crê naquele que me enviou e crê nas minhas palavras, esse não entrará mais em juízo, pois já passou da morte para a vida. Eu vou repetir de novo. Pois vai passar não, já passou. Aleluia. Jesus vai dizer assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus, é o teu Filho a quem enviaste. O que a Bíblia está dizendo para nós? É uma coisa muito importante. É que, irmãos, nós não vamos alcançar a vida eterna. Quando Jesus disse está consumado, Jesus está dizendo em João 5,24, vocês já têm a vida eterna. Vocês já são filhos. Vocês já são noivos. Vocês já são amados. Não interessa o que aconteça, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. É isso que ele nos ensina. Glória a Deus. Não vai ser consumado, está consumado. O dilema foi resolvido. O Deus justo e amoroso conseguiu nos salvar. Ele continuou justo e continuou amoroso. Ele nos salvou. Ele completou essa obra. E agora, para terminar, a única coisa que acontece mais sublime é quando Jesus ele termina a ceia. A Bíblia diz que eles cantaram. O que é isso? Eles louvaram a Deus. Sabe por que os discípulos louvaram a Deus? Porque quando eles terminam aquilo ali, os discípulos entenderam. Nós não temos mais o que fazer. A gente não tem que ficar com o coração perturbado. A gente agora tem que adorar a Deus e agradecer a Ele. Porque não interessa o que possa acontecer daqui a pouco. Você pode perder seu emprego. Você pode perder sua saúde. Você pode perder seus parentes. Você pode perder tudo. Mas a Bíblia diz que tem uma coisa que você tem que você nunca vai perder. É a vida eterna. Por que você não vai perder esse amor? Porque esse amor não está colocado em cima de você. Ele disse, nada pode me separar do amor de Deus, que está em Deus, Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo? É que não está guardado em nossas mãos, que se estiver na nossa mão, cai. Se estiver na nossa mão, cai do bolso. Minha mãe comprou um short para mim novo, que estava com furo, eu perdi 20 reais. Eu sou incapaz de guardar dinheiro. Se deixar na nossa mão, a gente perde. Eu perdi meu tablet, eu estou desse tamanho. A nossa mão é furada. Se depender de nós, a gente perde. Mas não está com a gente.
está consumado em Cristo Jesus. Então você pode ficar tranquilo, você pode dormir com tranquilidade, você pode servir a Deus com amor, porque o temor, o medo acabou para nós. Deus para nós não é mais juiz, Deus agora é Pai. Acabou, está consumado. Vocês aqui, quem creu não é mais réu, acabou, aqui não tem réu. Aqui não tem réu, aqui todo mundo já foi declarado justo diante de Deus. Aqui só tem filho e noivo esperando a volta dele. Está consumado, somos noivos, só está esperando agora o casamento. Mas como eu já disse aqui, na época de Jesus, noivado já não se diluía. Então, meu irmão, estou dizendo para você, você é noiva, esse casamento vai acontecer um dia no céu. Não interessa. Então, meus irmãos, quero terminar aqui passando o horário. Dizer para vocês, eu posso falar muito dos pais. Eu vi que você não é pai, eu sei que eu sou pai. Amém. Tem muitas coisas. Mas eu posso dar um conselho. Sacerdote do lar. Não deixe nesse tipo de evento se tornar algo materialista só. Não estou aqui dizendo contra ovo, não. Gosto disso, é bom, legal. Mas é bom. Mas lembre-se de fazer o seu filho desde pequeno, sua família, lembrar. Como Davi fez, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que nos redime da morte e livra a nossa alma da sepultura. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um convite a você. Não fico aqui, quem me conhece, eu não insisto, fico insistindo. Aquela coisa, não vai, você tem 5 segundos, vai, um e meio, não. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito de Deus. Ele convence, não tem meio convencido. Se você for convencido, eu vou fazer uma oração aqui. Convidar você que nunca conheceu esse amor, que nunca conheceu essa fé, que nunca teve certeza da sua salvação, que a vida com Deus sempre foi muito... Parece que você sempre se sentiu um dia salvo, outro dia se sentia perdido, se sentia acolhido, não se sentia acolhido, não sei se está. Eu só sei dizer uma coisa, está consumado. Está consumado. Acabou. E você, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito. Eu sempre faço uma pergunta com meus alunos discipulados. Não se batiza se não souber me responder isso. Você tem certeza da sua salvação? Ah, Vitor, eu sou obreiro, eu te perguntei isso. Perguntei, você tem certeza da sua salvação? Ah, Vitor, mas eu estou há 20 anos na igreja, eu não te perguntei isso. Ah, mas eu sou filho, não te perguntei muito menos isso. Ah, mas eu sou do ministério, muito menos te perguntei isso, eu não estou nem para aí. Porque Judas era apóstolo. Então não interessa o seu carro. A pergunta que eu te faço hoje é: o Espírito de Deus já testificou no seu coração que você é salvo de Jesus? Se não vou insistir em fazer aquelas firulas. Não, vai que ali fora acontece alguma coisa, não sabemos, né? Mas é isso. Isso é um convite a você. Eu vou orar para encerrar. Se você quiser receber esse Cristo, estou vendo que a maioria da própria igreja, mas se tiver alguém que não quer receber Cristo, venha. Jesus disse: aquele que quiser beber aí da água da vida. Ele disse: aquele que tiver sede, venha e beba. Aquele que tiver fome, venha. Eu sou o pão da vida. Então, se você tem fome, se você tem sede, se o teu interior continua vazio e você tenta preencher com coisas materiais e nunca consegue, você está faltando ainda ser pego por Jesus. Então, o convite que eu te faço hoje: venha, porque Jesus, eu não sei porquê, Ele me amou essa igreja, mas eu tenho certeza em te dizer que Ele te amou também. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos. Só temos antes de tudo te agradecer por todos os nossos Deus. Temos a te agradecer porque vemos nas tuas escrituras que tu és um Deus que vê tudo, sabe de tudo, conhece tudo, nada foge aos teus olhos. Tu és o Deus que vê aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Tu és o Deus que sabe, que
nada escapa aos teus olhos, Senhor. Tu és um Deus que é santo, santo, santo. Tu és justo, tu és justiça, Senhor. Mas nós temos a te agradecer, porque o Senhor, sendo desse jeito, o Senhor decidiu nos amar. Eu não entendo isso, Senhor, mas eu te agradeço, porque eu não consigo explicar o teu amor, mas eu sinto o teu amor. Espírito Santo, te peço, convença os corações que não te conhecem, que a pior coisa dessa vida, antes de não ser salvo, é não saber, é a falsa segurança da salvação. Pai, convence, tem misericórdia, porque Tu és o Deus das benevolências. Traz em nome de Jesus para a glória do Teu nome. Te pedimos, Senhor, mesmo que a pessoa não venha, convença ela uma hora a procurar, Senhor, para que ela possa viver a vida contigo. Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és a nossa Páscoa. Tu és o Cordeiro que está nos umbrais das nossas portas, nos livrando do espírito de morte. Pai, obrigado. Te agradecemos porque Tu és o nosso Redentor. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Te agradecemos porque Tu és o nosso Senhor. Te agradecemos porque Tu és o Logos, a razão das nossas vidas. Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que olha para nós, eu não sei como, e nos chama de filho. Pai, obrigado. Te agradecemos, Senhor, Espírito de Deus, te faça um clamor. Não deixa faltar em nossos corações a gratidão pelo que o Senhor fez naquela cruz. Não nos deixa pecar de tal forma de esquecer das Tuas benevolências, Senhor. Pai, nos ajuda a sempre compreendermos que somos pecadores. Se não fosse a Tua graça, nós estávamos completamente perdidos. Pai, nos ajuda a nunca esquecer isso, Senhor. E que esse amor seja tão grande dentro de nós por Ti, que nos impulsione também a levar esse amor para outras pessoas. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém.